Olá, meu nome é Mariane, eu sou professora de Física e eu vou apresentar o conteúdo de Estatística, conceitos iniciais. Os objetivos são contextualizar o aluno com exemplos do cotidiano, definir o conceito geral de estatística, distinguir uma pesquisa feita por amostra ou população e identificar os tipos de variáveis. No exemplo 1, como é calculada a quantidade de doses da vacina para a Covid-19 que cada estado recebe do Ministério da Saúde? No quadro 1, nós temos a estimativa populacional com base em critérios definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Estado de Goiás. Esses grupos prioritários, a estimativa deles foi de acordo com os dados do último censo do IBGE de 2010. Porém, esse censo era para ser realizado no ano de 2020, mas com a pandemia ele foi adiado. Então, o Ministério da Saúde ele buscou essas estimativas na campanha da influenza de 2020. Como os trabalhadores da saúde, educação, forças de segurança e salvamento e a população acima de 60 anos estava incluída nessa campanha, então foi utilizado os dados mais recentes para poder fazer essa estimativa. Um problema de se usar esses dados do IBGE do ano de 2010, eu coloquei uma matéria do dia 1 que diz: dados defasados do IBGE atrasam vacinação contra a Covid-19 em 3 municípios de São Paulo. Essa matéria está disponível no dia 22/7 e diz: a Prefeitura de Ilha Comprida informou que o atraso está relacionado à defasagem populacional entre as estatísticas do IBGE, que servem como base de dados para a distribuição de doses de imunizante para as cidades do país, e os dados do SUS usados pelo município. Aí a base de dados do censo do IBGE de 2010 contabiliza mais de 11 mil moradores na ilha, porém a base cadastrada do SUS aponta o cadastro de mais de 18 mil moradores. No exemplo 2, eu coloquei: a Prefeitura de Goiânia nota um aumento pela procura de pré-natal no SUS na região central da cidade e, consequentemente, um aumento no registro de nascimento desta região. Então, nesse exemplo, eu quis colocar como que os dados eles podem ser utilizados para demanda educacional, porque a curto prazo a prefeitura ela vai precisar de CMEI para poder colocar essas crianças. A médio prazo vai precisar de escola municipal e a longo prazo elas precisarão de escolas de ensino médio. O exemplo 3 eu tirei da minha monografia, foi um dos itens que eu usei, que foi o gênero no ensino superior brasileiro. O gráfico, ele fala sobre os estudantes matriculados no ensino superior do ano de 2012 a 2016. Essa fonte é do INEP e fala sobre o Censo da Educação Superior de 2016. A coluna cinza escuro é do gênero feminino e a coluna cinza claro do masculino. E esse gráfico mostra que tem uma média de 14,8% a mais de mulheres matriculadas no ensino superior do que homens. Então, eu fui buscar 3 argumentos que justificassem essa maior procura de mulheres do que homens no ensino superior. Então, o primeiro eu coloquei o maior abandono escolar precoce do sexo masculino no ensino médio, e eu tirei do Censo Demográfico de 2010, do IBGE. O segundo argumento: os homens representam 82,38% das vítimas fatais no trânsito, e a faixa etária mais representativa está entre 20 e 29 anos. Eu tirei esse dado do Contextualizando as Estatísticas de Acidentes de Trânsito no Brasil, do Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2018. E a terceira: os crimes violentos que resultam em morte atingem mais homens na faixa etária de 15 a 29 anos. É do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do ano de 2014. Com estes exemplos, a gente pode definir o que é estatística. Estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos utilizado para estudar, mensurar e representar os fenômenos coletivos, e se preocupa com a organização, a descrição, a análise e interpretação de dados experimentais, e tem aplicação em quase todas as atividades humanas. A estatística, ela pode ser descritiva, que tem por objetivo descrever os dados observados, ou a estatística inferencial ou indutiva, que é a parte da estatística que tem por objetivo generalizar
obter e generalizar as conclusões para a população a partir de uma amostra. A estatística, ela manipula dois conjuntos de dados principais. Primeiro, a população, que é o conjunto de todos os seres, objetos ou informações que interessam ao estudo de um fenômeno coletivo, segundo algumas características. O exemplo que eu coloquei foi do IBGE, que é o censo demográfico, que o objetivo do censo não só é contar os habitantes do território nacional, como identificar as características como os brasileiros vivem. E a população-alvo do censo demográfico é toda a população residente no país. O censo ele é realizado a cada 10 anos e entre a coleta e a publicação desses dados demora-se uns 3 anos. Logo, ele é um processo caro, porque ele faz com toda a população, porém, ele tem um retrato muito mais fiel da população do que se fosse feito por uma amostra, que é o exemplo a seguir. A amostra é uma parcela ou subconjunto da população que é selecionada para se analisar. As considerações que a gente tem para se fazer sobre uma amostra, que é assegurar que a amostra seja representativa da população, selecionando os elementos de forma aleatória. A precisão dos dados coletados buscando minimizar os erros que poderiam induzir a conclusões equivocadas. O exemplo de pesquisa por amostra é a PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A PNAD ela visa acompanhar trimestralmente a evolução a curto, médio e longo prazo do desenvolvimento socioeconômico do país. Seguindo, nós temos os estudos das variáveis, que as variáveis elas podem ser divididas entre quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas, e as variáveis qualitativas podem ser nominais ou ordinais. Uma variável é toda característica de um item ou de um indivíduo, conforme suas características particulares, podem ser classificadas como quantitativas ou qualitativas. As variáveis quantitativas são as variáveis que podem ser expressas em termos numéricos. As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que assumem um valor no intervalo de medida. Por exemplo, as medidas de tempo, de comprimento, espessura, área, volume, peso, velocidade. Já as variáveis quantitativas discretas são as que assumem os determinados valores num certo intervalo, podendo ser associada aos conjuntos de números inteiros. Por exemplo, número de alunos por sala, de crédito por disciplinas, de pacientes atendidos diariamente num hospital. As variáveis qualitativas, nem sempre os elementos da população são exclusivamente contáveis e podem ser qualificados também segundo suas características típicas. As variáveis podem ser agrupadas em nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas nominais, quando elas podem ser reunidas em categorias ou espécies, por exemplo, sexo, área de estudo, desempenho, cor, raça, nacionalidade e religião. Já as qualitativas ordinais são quando os elementos forem reunidos segundo a ordem que aparece disposta numa lista, por exemplo, as listas classificatórias de concurso e as tabelas de campeonato. Uma observação. Uma mesma população ela pode ser caracterizada por mais de um tipo de variável, como, por exemplo, os inscritos no vestibular. Eles podem ser contados, medidos ou pesados, e podem ser agrupados também por sexo, área de estudo, e ainda podem ser classificados segundo as notas obtidas nas provas prestadas. As principais etapas de um projeto de pesquisa em estatística são planejamento, trabalho de campo, análise e interpretação e a publicação do trabalho. Bem, os objetivos dessa aula, que era contextualizar o aluno, definir o conceito geral e distinguir uma pesquisa feita por amostra da população e identificar os tipos de variáveis, foram alcançados. Por fim, queria deixar uma frase: a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter perseverança e, sobretudo, a confiança em nós. Devemos acreditar que nós seremos agraciados por algo e que esta coisa deve ser alcançada. Marie Curie.